Nós não fomos criados para viver escassez, sempre vivendo no modo sobrevivência. Por isso que a Bíblia apresenta para a gente o Deus da provisão. Assim que Deus é referido na Bíblia, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Meu nome é Jonatas, eu sou pastor, teólogo, professor de teologia, e estou aqui para compartilhar com você um pouquinho das reflexões, do aprendizado que tem mudado a minha vida, transformado a minha vida, a partir da palavra de Deus. Fique à vontade para poder ver o vídeo até o final, curtir, compartilhar, se inscrever se você não é inscrito ainda, e claro, deixa um comentário aqui e coloque assim: Deus da provisão. Só para eu saber que você esteve aqui, e é muito bom para a gente, para impulsionar ainda mais a mensagem para chegar no máximo de pessoas, beleza? Mas vamos falar desse tema tão importante, tão necessário e tão procurado por muitos, né? É normal que as pessoas vivam momentos de carência, escassez, sabe? E busquem em Deus uma provisão, uma resposta, uma solução, alguma coisa do tipo. E muitas experiências as pessoas acabam vivendo uma frustração, porque Deus é sim o Deus da provisão, mas nós precisamos entender como viver a provisão que Deus tem pra gente. Para falar desse tema, eu queria refletir em dois textos. O primeiro deles está em Provérbios 29:18, que diz assim: por falta de visão, o povo perece. Entenda que provisão, a gente pode brincar um pouco com a palavra no português. Provisão é o recurso que vem para uma visão. E o que o Provérbios está falando é que exatamente por falta de uma visão, o povo perece. Então eu quero que você coloque isso na sua cabeça. Provisão é algo em prol de uma visão. É algo que vem para atender uma visão, um objetivo, um entendimento, ok? E a gente consegue aprender também olhando para o primeiro momento que a palavra, ou melhor, a expressão Jeová Jireh, que significa Deus que provê, apareceu na Bíblia. Lá em Gênesis 22, quando Abraão, em obediência a Deus, está indo sacrificar no Monte Moriá, e ele então está levando seu filho, e eles não tinham um sacrifício. Por quê? Porque Deus tinha falado para levar o próprio Isaac como sacrifício. E aí Isaac pergunta para o pai: pai, cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? Aonde que ele... Cadê? Abraão responde: Jeová Jireh, Deus proverá. E pensa no dilema que Abraão viveu naquele momento. Ele era amigo de Deus, ele estava caminhando com Deus, buscando viver uma promessa de Deus. Deus dá uma bênção para ele, que é Isaac, e agora desafia ele a fazer uma prova de fé e entregar o próprio filho, a própria promessa. E ele então, subindo naquela caminhada, pensando em todo aquele dilema, ele prefere confiar que Deus vai prover. Vai prover o quê? Vai prover a resposta, a solução, o que é necessário para que ele continue vivendo a vontade de Deus e para que ele consiga, então, obedecer a Deus, por mais difícil que fosse. E então, a gente aprende três chaves importantes para alinhar a nossa visão e a gente viver a provisão como ela é prometida na Bíblia. A primeira chave para a gente alinhar a nossa visão e viver a provisão é que nós precisamos ter a visão correta de quem Deus é. E Abraão, na sua caminhada, começou a conhecer melhor que Deus é esse. Ele descobriu o Deus da promessa, ele descobriu o Deus que fez desafiar ele sair da terra onde ele estava e caminhar para uma terra que ele não conhecia ainda. Ele estava desenvolvendo um relacionamento com Deus. Quando nós temos consciência de quem Deus é, nós então podemos confiar de que o caráter, a bondade, o cuidado de Deus conosco vai trazer aquilo que precisamos. Jesus, ao ensinar sobre oração, Mateus capítulo 6, capítulo 7, no Sermão do Monte, ele sempre nos ensina a olhar para Deus como Pai, a ter a visão correta de Deus como aquele que cuida de nós, aquele que vai estar pronto para proteger e para prover também. Uma das ensinos de Jesus, ele vai comparar, né, o relacionamento nosso com Deus com os pais humanos. Ele fala: ó, se os pais humanos dão bons presentes, quanto mais o Pai no céu, o Pai perfeito, nos dará tudo aquilo que vocês precisam. Então a gente é ensinado pelo próprio Jesus de que para viver a provisão nós precisamos ter a visão correta de quem Deus é, e Ele é Pai. Você não está indo falar com simplesmente uma divindade, você está indo para falar com um Pai. E Ele cuida dos seus filhos. Segunda chave importantíssima para a gente ver a provisão é ter a visão alinhada de quem nós somos em Deus, de quem nós somos para Deus. A história de Abraão ela é interessantíssima porque Abraão vive uma transformação que vai mexer diretamente na identidade dele. Ele primeiro tinha um nome chamado Abrão, que é pai exaltado, mas quando ele recebe uma promessa de Deus, ele também recebe uma mudança de nome para ser chamado de Abraão, que é o quê? Pai de multidões. Deus não olhava para ele somente como um pai exaltado, Deus olhava para ele como um pai de multidões. Então, perceba que eu imagino Abraão naquele processo ali, enquanto ele subia aquele monte, e ele lembrando
Eu não sou apenas mais uma pessoa qualquer para Deus. Eu sou alguém que Deus olhou algo em mim, alguém que Deus depositou uma identidade em mim, e eu posso confiar nesse Deus. Deus olha para mim de maneira especial, não só como mais um no meio da multidão, mas como alguém que tem um papel no propósito dele. A maneira como nós entendemos que Deus nos vê vai ditar de maneira muito direta a maneira como nós oramos, a maneira como nós confiamos, a maneira como nossa fé se manifesta e a maneira como nós cremos e podemos acessar a provisão de Deus. Se você entende que você é filho, porque é isso que Jesus vai ensinar. João, capítulo 1, ele vai falar que todos aqueles que receberam Jesus os deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando nós entendemos que somos filhos, nós podemos confiar de que Ele não vai nos tratar simplesmente como mais um, mas Ele está cuidando da gente e Ele vai prover tudo aquilo que precisamos, porque nós somos filhos. E a terceira chave de entendimento é a visão que nós temos que ter alinhada com propósito, com objetivo na nossa vida. Sabe? Abraão, ele estava ali, ele estava em obediência a Deus. Ele não estava fazendo algo que deu vontade no coração dele. Ele estava seguindo uma palavra que Deus falou. Aqui é algo que muita gente se perde no meio do caminho. Deus provê para propósito, Deus não provê para sobrevivência ou para resolver as nossas vontades simplesmente. Ele quer que a gente tenha um objetivo alinhado com o dele para viver aquilo que ele deseja para nós, que é bom, perfeito e agradável, e assim a gente pode ver a provisão dele alcançando. Filipenses capítulo 2, Paulo vai falar algo que sempre me marca muito, que Deus coloca em nós tanto querer quanto efetuar. Então, nós precisamos ter consciência e ter certeza de que aquilo que nós queremos está alinhado com o querer de Deus. E se está alinhado com o querer de Deus, nós podemos confiar que Ele vai completar a boa obra, Ele vai concluir, né? Concretizar aquilo que Ele começou a fazer na nossa vida e vai prover o que for necessário. Abraão, ele tinha essa convicção, ele estava em obediência, Deus tinha mandado algo, então ele caminha crendo que Jeová agirá. O Senhor proverá. E assim, a história é linda porque quando Abraão, no seu momento de obediência, por mais difícil que fosse, Deus ele fala assim: eu confio em você, eu entendi que você é capaz de obedecer, de caminhar e de seguir na direção certa, então agora eu vou prover o sacrifício para o altar. E então Isaac sai do altar e eles sacrificam um animal, né, que não era o filho dele. Isso mostra esse cuidado de Deus. Abraão ele tinha um alinhamento correto de quem ele é, de quem Deus é para ele e de que ele estava vivendo os sonhos, as promessas em obediência a Deus. E isso trouxe a provisão para a vida dele. Para quem está com a visão alinhada, para quem está com a visão correta de quem é, de quem Deus é e do que Deus quer que você realize, o que a gente realize, tudo é provisão. Para Davi, o gigante era provisão, sabe? Para Moisés, o mar vermelho era provisão. Porque no meio daquela dificuldade, no meio daquela situação, Deus manifestou a sua glória. Paulo vai falar em Romanos capítulo 8 que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem segundo o seu propósito. Então, se você está alinhado o seu coração com Deus, pode ter certeza que, independente das circunstâncias, o Deus que proveu, Jeová Jireh, está provendo para você em cada estação. Você é capaz de superar e viver grandes milagres, grandes experiências com Deus. Basta crer que o cuidado dele não cessa em momento algum. Continua com você, cuidando de você o tempo todo. Então eu queria hoje te convidar a fazer uma oração, a fechar os seus olhos e falar assim: Senhor, eu creio que o momento, a estação, o tempo que eu estou vivendo hoje, eu não estou sozinho. Ainda que eu não veja a minha vontade sendo feita, mas eu creio que o Senhor está provendo para esse tempo. E eu queria te desafiar, se você não fez isso ainda, a entregar a sua vida a Jesus. A falar assim: Senhor, eu quero ser filho. Eu quero ter relacionamento contigo. E fazer uma oração simples. Fechar os seus olhos e falar: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu entrego a minha vida a Ti. E eu quero começar uma nova vida hoje. Na Tua companhia. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, deixa um comentário aqui embaixo. Se você quer mais, conhecer mais desse Deus, que é o Deus que provê, também deixa uma mensagem aqui que a gente quer conversar com você, tá bom? Deus abençoe, tamo junto. Compartilhe essa mensagem para que mais gente seja alcançada e nos vemos no próximo vídeo.